Pessoal, boa tarde. Estamos começando São mais Paulo. um Papo na Rede aqui em São Paulo. 21 de maio, uma tarde gostosa de outono ainda, né? Estamos no outono, agradável aqui em São Paulo, uma temperatura mais Céu amena. aberto. Hoje tem um céu bonito de outono, os Verdade, finais de tarde lindos. verdade. E se você está vendo esse programa, manda a sua participação, usa aí os meios de comunicação que você tem na própria tela do Koinonia Online. Você pode mandar seu e-mail, sua mensagem e você interage com a gente aqui. Hoje à tarde a gente tem o Osmar Ludovico, um bom e velho amigo, e eu acrescentaria um dos nossos mestres, né, Carlos Bregantin, Muito. na nossa caminhada. Muito. E é sempre uma alegria ter você aqui, Osmar. Obrigado. Mentor. Sempre Aquela tempo de câmera ali? aprender. Mentor de Você sempre. pode mandar um abraço para a Isabel. Boa tarde a inclusive. todos. Prazer estar aqui com o Brega e com o Fernando. É. Sempre muito estimulante para minha fé, para minha vida pessoal. Você Recíproca também, é Osmar. verdadeiro, Osmar. Há muito tempo. A gente propôs Há um muito tema para essa tarde, a gente conversar nessa meia hora, vamos ver se a gente consegue, Carlos Meia Bregantin, hora. que é a teologia Vamos falar tudo mística em meia hora. e missão. Não, a gente não consegue falar tudo. Não. Mas eu acho assim, o que a gente poderia... Quando a gente conversou durante a semana, você falou uma coisa que eu achei interessante, né? São 3 aspectos muito importantes na vida de um cristão, Uhum. de um discípulo de Jesus. Eu fiquei pensando, e a gente estava conversando um pouquinho antes, assim, na realidade eles formam um daqueles tripés fundamentais, Uhum. em que se você tira um ou 2, Uhum. esse que permanece sozinho não vai bancar Uhum. a nossa caminhada. Uhum. Mas assim, inicialmente, Osmar, como que você entende, quando a gente fala de teologia, de mística e de missão, qual é o seu entendimento disso e a partir daí então a gente vai conversando como que isso Deixa eu só afeta a nossa vida. fazer aquela correção. Os que leram o meu anúncio sobre o nosso encontro leram teologia, música, mas foi o problema do corredor automático que... Mas agora eu já corrigi, nós estamos falando sobre teologia mística. Tem missão. músicas que são místicas. Você vê mas, como é que Tem é, né? melodia, A igreja né? excluiu a mística e o Google também. O Google também. é verdade. Os corretores também. É. Mas tem muita melodia nisso que Sim. a gente fala, né? Muita poesia. Diga lá, Osmar. Tá, Mas então, vamos lá. bom, a fé cristã não é uma religião de iniciação, de mistério. Ela tem um livro. Então, com base nesse livro, é possível uma articulação inteligente com a mensagem que ela contém. Uhum. Então, é um livro que tem veracidade histórica, que tem o testemunho da geografia, da arqueologia. E então, nós podemos nos debruçar intelectualmente, mentalmente e inteligentemente sobre esse livro para poder ter um conhecimento do significado dessa fé. E então surge o estudo da Bíblia, com os comentários, com as línguas originais, com a teologia, que vai formando o corpo da doutrina cristã, que vai formando aquilo que são os pressupostos da nossa fé, que são pressupostos dados por revelação a um povo e que acontece ao longo da história. Então, a gente pode estudar esse livro. E a gente tem, então, esse conhecimento, e esse conhecimento vai fazendo com que a gente tenha uma fé que é articulada do ponto de vista intelectual, do ponto de vista mental. E que são as nossas confissões de fé. As confissões de fé, depois de estudar as Escrituras ao longo da história, os concílios vão adensando essas ideias e botam isso numa doutrina, num corpo, e que são várias confissões de fé, mas eu gosto muito do Credo dos Apóstolos, que é um resumo inteligente e articulado do que é a nossa fé. Então, eu creio que é necessário o estudo da palavra, sistemático, escola dominical, seminário, embora eu acho que pode tender a um academicismo. E o academicismo, quando acontece, ele é nocivo à fé, porque ele acaba atacando a fé. Porque na academia, você tem um pressuposto que o objeto investigado, o objeto da pesquisa, precisa ser colocado sob suspeita. E o investigador não é neutro.
Então, quando ela fica presa pela academia, começa a se desconstruir aquilo que a inteligência não explica e não alcança. Então, o resultado disso é teologia liberal, que acabou com a igreja na Europa. Mas a gente precisa dessa articulação da inteligência. A mística é a experiência pessoal com aquilo que a Bíblia não pode explicar, e até não pode explicar porque a inteligência do homem não alcançaria, que é o mistério de Deus. Ou seja, nem a nossa inteligência e todo o nosso vocabulário não conseguiriam descrever quem Deus é. Os místicos cristãos dizem que quanto mais a gente conhece de Deus, mais nós o vemos como um mistério insondável, inominável, indizível, inefável, cuja aproximação se dá muito mais através de um êxtase, de um emaravilhamento, do que de uma explicação. Então, a mística é a vida de oração no quarto secreto. A gente poderia dizer que, assim como Romanos está para a teologia, cantar está para a mística. Né? Porque daí é poesia, é o amado, devoção, a amada, é a experiência do amor que não se descreve. Que isso não se descreve, é uma epifania, é uma coisa mais transcendente. Presença. Exatamente, essa experiência que agora, tem um paramisticismo, que são experiências sensoriais, e não são experiências do coração, são experiências de cair, de gritar, de subir parede, fica inventando um monte de coisa. Mas não é isso a mística. A mística tem... Isso são fenômenos, né? Não necessariamente mística. Né? Tem substância bíblica, tem substância histórica, é uma outra coisa. E a missão, que é a missão de Jesus Cristo. A missão de Jesus Cristo é o querigma, o anúncio do Evangelho, tal qual ele é, que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, última parte do credo dos apóstolos, né? E é o socorro aos necessitados, aos pobres, aliviando as suas dores, mas também buscando para eles justiça. E essa é a missão que Jesus faz quando ele estava entre nós, e que a igreja, como, em certo sentido, uma continuação, como corpo místico da encarnação de Cristo, é chamada a fazer no mundo de hoje. Né? Então, dessas três coisas depende a vida espiritual, eu creio, a vida de fé. Um conhecimento articulado da minha fé, não é um salto no escuro, eu tenho argumentos, eu tenho... Tem razão, né? Tem racionalidade. Tem. A vida de oração, o extasiamento, a experiência com o amor de Deus, que é arrebatador, que acontece no coração. A Bíblia também chama isso de temor, né? A gente confundiu muito temor com medo. Não? O temor é esse estremecimento interno diante de Deus, que as palavras não alcançam, um extasiamento, uma coisa, e que aparece na vida de oração. Aparece quando Davi, por exemplo, diz que uma coisa te peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, que é o meu próprio coração, a casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu tempo. Contemplar a beleza de Deus. E que é essa espiritualidade do silêncio, da contemplação, da meditação, da solitude, do quarto secreto, onde ninguém vê, ninguém sabe, e que é arrebatadora. Né? Acho que Paulo ele diz uma coisa mais ou menos assim, que eu estive no terceiro céu, mas não vai dar para contar para vocês nada, tá? Tchau. É uma coisa muito pessoal, inenarrável, né? Irreproduzível. Então, é isso mais ou menos. Então, e você disse bem, se você tem uma coisa e não tem outra, ou se uma está doente, a gente precisa de uma saúde teológica. Essas três precisam estar bem articuladas. Precisa de uma saúde devocional, uma experiência do quarto secreto com Deus, e uma saúde missionária. E claro que tanto a missão, tanto a teologia como a missão, ela estão permeadas pela vida comunitária, não um exercício sozinho, de prima dona, né?
E a comunhão dos crentes é baseada nesse exercício de uma unidade em torno da teologia, de uma unidade em torno de uma busca por Deus que encharca o coração de paixão e de amor e de entusiasmo no secreto, e essa comunhão na missão que é o transbordar, né? Que todo mundo foi chamado. Não tem vida cristã sem proclamação do Evangelho e sem socorro a quem precisa. Não tem. Ao necessitado. Isso não é papel de um grupo mas também não tem vida cristã sem né? uma articulação teológica, também não tem vida cristã sem uma imersão da alma que se apega a Deus de uma maneira que a gente não explica muito bem, porque é parte do mistério de Deus, que é indescritível. Né? Voltando lá naquele primeiro ponto da teologia, que você falou do perigo do academicismo, que vira um ismo dentro, quer dizer, qual é a fronteira ali? Porque o que mais você ouve, a minha vida toda, o tempo todo ouvi dos líderes dessa coisa do ler a Bíblia, do estudar a Bíblia, do buscar o conhecimento bíblico, enfim, usando todas as ferramentas, inclusive os seminários e a academia, etc. Tem uma fronteira, quer dizer, para o estudioso, para ele não transgredir e cair no academicismo que é tão nocivo quanto o desconhecimento. É exatamente a integração com a mística e com a missão. Porque esse teólogo de gabinete que não ora e nunca viu pobre, meu amigo, ele vai conhecer, vai ser PhD em teologia, mas perdeu a alma. Ele só é PhD em teologia. Fica essas discussões estéreis. Sim. Uma vez então, o teólogo ele é alguém que precisa ter uma vida de oração, tato, né? ter uma mística, e tem que estar no meio aí, tem que ter algum contato com a missão aí, prático, né? Ficar lucubrando missiologia, né? Mas daí você consegue... uma vez o James Wilson ele fez um comentário, Osmar, que eu achei muito interessante. Ele disse que a separação do teólogo e do santo ela aconteceu a partir do iluminismo, do renascimento. Ou seja, até o final da Idade Média, o teólogo era o santo. Ou seja, o homem do aprofundamento teológico, da substância teológica que era oferecida à igreja, os doutores da igreja, eram aqueles que nós chamamos hoje dos santos, porque ao mesmo tempo eles cultivavam a experiência da mística, da caminhada com Deus, e a partir do Renascimento começou a se separar aquele que fazia o estudo teológico, que se aprofundava e tratava Deus como objeto de estudo, mas não era o objeto do relacionamento, e aqueles que eram dados ao relacionamento com Deus, mas esqueciam teologia. Aí você tinha santos que eram homens da devoção, mas muito rasos teologicamente, e esses aqui que aprofundavam na teologia, mas se perdiam, porque Deus deixou a relação pessoal e se tornou um objeto, se tornou uma coisa de estudo. Isso que você fala que é muito interessante, passou a ser um objeto sob júdice, e precisamos então de julgar sem o lance do temor a esse que eu estou aprendendo e caminhando, né? Eu acho que isso é muito interessante a gente ver historicamente como que acontece hoje, e o mal que isso acabou criando tanto para a vida comunitária quanto para o nosso conceito hoje de fazer teologia. Né? Porque tantas vezes a gente já ouviu críticas à teologia, mas não é a teologia em si, essa teologia árida, estéril, mas é a maneira como que ela é considerada. Ao mesmo tempo, essa experiência da mística que vira um misticismo também é porque faltou lastro. Faltou teologia. Né? E a questão que eu acho que você falou interessante, quer dizer, o cara que está no gabinete, ele não ora e não conhece quem é necessitado. Né? Quer dizer, complicado mesmo. Osmar, de novo assim, nessa coisa do trazer, vamos que alguns estão nos vendo e nos ouvindo. Já que você está falando, o Clodoaldo de Oliveira mandando um abraço para a gente aqui de Valinhos, e o Manô aqui de São Paulo, mandando também um abraço. E acabou de chegar um da Silvia, lá de Itaboraí. Legal. Nos e-mails, gente que está aí ligado. Então, esse pessoal, de repente tem a quem nós vamos chegar,
e que tem aquele velho discurso do tipo assim, eu começo a ler a Bíblia e não consigo dar continuidade, ou as ferramentas que me chegam não me estimulam, não me encorajam, eu acabo me entediando com aquilo. Enfim, há uma comum desculpa, né? Não aí no meio acadêmico, que esses têm o texto bíblico como foco de pesquisa, então vão lá e às vezes se perdem não tendo a mística necessária, né? Mas tem esse povo sincero que não consegue, assim, de repente ouvindo você aqui, como nós te ouvimos há tantos anos, e toda vez que você fala, como você falou, do estudo das escrituras, por estarmos perto de você e de outros mentores como você, nós adquirimos essa reverência com o texto bíblico, não é? Mas tem um sem número de pessoas que chegaram hoje, e a Bíblia está no mercado como um livro para ser vendido e comprado, etc. E assim, não criou essa afinidade reverente, né? De que naquele livro tem uma escritura sagrada. E essa escritura, ela fala e da que é palavra, né? Que vira... A gente perdeu essa... Que salta para dentro, né? Como vida, né? Quer dizer, o que seria uma dica, né? Para alguns desses sinceros, né? Que querem essa experiência com o texto bíblico e até com a teologia, no melhor sentido da palavra, né? Para a gente... Acho que eu diria assim, que o correto seria ler a Bíblia com o conhecimento, né? E com os afetos. Mas, assim, entendendo que os afetos precedem o conhecimento. Porque o mandamento é amar a Deus, não é conhecer. Aquele que me ama. Teórico. É amar a Deus. Então, eu acho que tem muita gente que não sabe que Deus é amor. E lê a Bíblia a partir de um Deus que é mais juiz, que é mais um patrão meio exigente. Senhor de guerra, né? Então, assim, a Bíblia é o pano de fundo para Deus se revelar através da história, mas a lógica de Deus é que Deus é amor. Então, na realidade, as Escrituras são cartas de amor de um Deus apaixonado pela humanidade, que está fazendo de tudo para ver se atrai a atenção e o chama para si. Então, é ler a Bíblia, assim, aí a importância da mística, de forma que possibilite um encontro. Mas não é um livro mágico, ele acontece na história de um povo, com biografias, etc, etc. Então, é ler as Escrituras discernindo sempre que quem está por trás dessa palavra, com todas as suas tramas históricas, geográficas, familiares, enfim, humanas, é um Deus que está querendo se relacionar conosco. E então ler a Bíblia é movido por um amor, não movido por uma curiosidade, porque essa curiosidade se esgota. E até porque eu posso ler a Bíblia e conhecer muito bem, mas sem nunca ter tido uma experiência com o amor de Deus. Então a Bíblia é mais ou menos assim, é uma moça que encontra um jovem e eles se conhecem, eles começam a namorar, não são tão jovens assim, estão na casa dos 30 anos. Daí ele fala assim para ela: você já leu o livro tal? Ela fala: eu dei uma olhada, eu tenho lá em casa e tal. Ele falou: pois é, fui eu que escrevi esse livro. Daí, a partir disso, ela vai ler o livro. Então, é um duplo conhecimento ali, né, nas Escrituras. É o conhecimento da trama histórica, é o conhecimento da história de um povo, é exegese, enfim. Mas é uma voz amorosa que está permeando o tempo todo e que está me chamando para um encontro com ele. Então, se a gente pode dizer, é ler a Bíblia
e cai de joelhos diante dele. Mas ela se tornou uma coisa tão banal, tão assim, acadêmica, que banalizou, né? Então hoje, de modo geral, um crente não tem nada de novo que alguém possa dizer para ele sobre a Bíblia. Então aquele negócio fica meio enfadonho. Quem vai pregar domingo? Não vou. Qual é o tema? Eu não vou. Eu já sei, de novo. 30 anos na escola dominical. Viagem de Paulo, eu nem ouvi. Não aguento mais. Mas ele fez alguma nova? São aquelas ainda? Vamos falar da 7ª viagem missionária de Paulo, já que as 3 e a 4. Essa pessoa ficou no conhecimento e não nos afetos. Você, para mim, assim, vai ficar, né, ler tendo o amor antecedendo o conhecimento, parece-me uma dica e tanto. E por isso que o grande livro que os místicos estudaram, escreveram comentários, é o Cantares de Salomão, está no meio da Bíblia. Né? Sim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Eu sou daquele que escreveu a Bíblia e está com saudades de mim, está querendo me falar comigo. Alguma coisa. Né? Osmar, tem 2 e-mails aqui. Um é do José Barbosa Júnior. Abraço para vocês. Como alimentar a mística e a missão que exigem, de certa forma, tempo, silêncio e disposição em um momento de vida, um tempo de vida, né? Cada vez mais corrido, barulhento e capitalista. Essa é uma pergunta. E tem a do Milton Frisso, de São Paulo. Qual a visão de vocês a respeito do crescimento dos simpatizantes da teologia calvinista dentro das igrejas pentecostais? Forte abraço. Mas vamos começar primeiro com a do Zé Barbosa. Que era uma pergunta que eu ia fazer também. Assim, temos como é que... Contemporânea. A gente vive num mundo, eu tenho pensado muito nisso, Osmar, assim, nós temos nos nossos celulares hoje tudo que a gente tinha há 10 anos, há 20 anos, a gente precisava de um computador, de uma filmadora, de uma máquina fotográfica, de um telefone, de fax, de uma mala. De e-mail. A gente precisava de uma mala para carregar tudo isso. Hoje a gente leva isso no bolso da camisa, num celular, ou seja, eu consigo, ali é um computador, é uma máquina, uma filmadora, eu tenho acesso a informações. Gravador. Eu acesso e me acessam. Isso, eu tenho meios de comunicação, além do telefone em si, você tem vários aplicativos. E tudo muito rápido. Não adianta eu mandar um texto para você, eu tenho que mandar assim, em 2 frases, algo que, é assim, assim. Quando a gente fala da mística, eu acho que a pergunta do Zé. Como resistir ou como viver essa experiência da mística, sendo uma experiência saudável, num mundo que é cada vez mais caracterizado pela rapidez, mensagens curtas. Aliás, não é mais mensagem, agora são aquelas carinhas, né? As pessoas não escrevem mais, elas põem um sinalzinho. A mística continua sendo assim uma ação contracultural, inclusive nesse aspecto. Com certeza. Porque ela observa um outro ritmo de tempo. Não é o tempo cronos, o tempo cronológico, o tempo que se esvai, o tempo que vai em direção à minha morte, o tempo que se conta em minutos, a agenda cheia. É muito mais a lógica do kairos, do tempo vivido, do tempo presente, do tempo pleno. Mas assim, quando me perguntam sobre isso, eu costumo dizer o seguinte, que Jesus disse assim, se você vai orar, entra no quarto, fecha a porta, deixa fora todas as distrações, toda a tecnologia, todos os estímulos, né? E ora em secreto, numa realidade que ninguém vê, que ninguém sabe. E aí diz o seguinte, e o Pai que vê, não é que ouve, que vê em secreto, te recompensará. Então assim, alguém quer se iniciar na mística, entra no quarto, vai pro quarto, fecha a porta, desliga o celular, toma todas as providências para que ninguém te interrompa, ninguém saiba que você está lá. E se aquieta diante de Deus, até que você perceba que Ele está vendo você. E Jesus diz assim, essa é a dica que eu vou dar para vocês orarem. Não façam que nem os gentios que acham que orações longas, muito falar, blá, blá, blá. Não, ele já sabe tudo. Então, se aquiete, porque Deus ele não quer ouvir, ele já sabe.
Ele quer ver você. Uhum. Ou seja... É uma linguagem de cantares. Você está falando isso. Então, mas é tão claro, Jesus fala de uma forma tão clara, as pessoas não leem a Bíblia. É presença. Entra no quarto e vai... Até que você fala, ele me viu. Eu não sei falar nada. E eu percebi a sua presença. E ele vê sempre com olhos muito amorosos, com olhos perdoadores, com os olhos do pai do pródigo, que de longe avistou e correu e abraçou. Então, essa experiência. Agora, essa pergunta aqui do Milton, eu não tenho muito conhecimento, essa questão do crescimento de simpatizantes da teologia calvinista dentro das igrejas pentecostais, mas você acha que pode ser talvez algum interesse, assim, uma renovação do interesse pela teologia em si? Esse dado especificamente não tem essa informação. O que eu tenho às vezes observado, que eu tenho lido algumas coisas, sim, que sobretudo nas igrejas pentecostais clássicas, né, as tradicionais, os que, como você está dizendo, que intencionam, né, um estreitamento, então começam a buscar fontes que antes não era comum. Uma boa teologia reformada. Eu tenho ouvido, lido alguma coisa sobre isso. Eu acho interessante. Agora, se é Lutero, se é Calvino, se é Zwinglio, se é Armínio, tudo faz, né? Agostinho. Acho que vale a pena. Mas eles estão preocupados em ter uma teologia sustentáculo, para sair do fenômeno só, né, para uma experiência bíblico-teológica. Luiz Braga, lá de Mogi Guaçu, mandando um abraço pra gente, está ouvindo, diz que está aprendendo. A gente também, Luiz. Viu, Luiz? Estamos aqui aprendendo mais uma vez. Boa. Diz que ia assistir a gente. Luiz, gente boa. Agora, lá voltando na questão da missão, né? E aí, fazendo coincidir com o que o Zé colocou, né? Hoje, essa coisa da missão da igreja virou um frenesi, né, Osmar? Tipo assim, agitou o povo, né? O povo está agitado, né? Evento. Porque então tudo é missão. E esse modo missional, né, que alguns entendem que a igreja deva ter, né, parece que não é, porque o que eu estou entendendo que você está falando de missão é aquilo que é uma espécie de transbordar daquilo que você vai se enchendo, né? Tipo, eu vou tocando à medida que eu vou me enchendo dele. Pergunta você está cheio do quê, né? E aí eu vou. Os meus olhos ficam mais atentos, os meus ouvidos ficam mais atentos, as minhas sensibilidades ficam mais atentas. Mas no mercado religioso, missões virão um frenesi. Então é evento para tudo quanto é lado, é organização para tudo quanto é lado, é gente que tem uma agenda lotada de coisas e aí não dá tempo para fechar a porta. Ou não. Como é que você vê assim, esse lado missional contemporâneo? Eu acho que tem uma dimensão da missão pessoal de cada um no seu entorno, que são as boas obras, e o anúncio do Evangelho ali onde você está, onde é possível. E tem também um esforço maior, mais organizado, que é a evangelização do mundo e o atendimento aos pobres em grande escala, e aí você precisa de uma instituição. E felizmente eu acho que um dos aspectos bonitos da igreja evangélica hoje são as agências de missão transcultural e são algumas ONGs que estão agindo em paralelo, né? Junto, na pobreza, no HIV, nas crianças, etc. Mas daí tem esse estilo de vida missionário seu, lá no teu prédio, no teu trabalho, na tua redondeza lá, mas tem também esse outro esforço da igreja em maior escala, que precisa ser institucional e que precisa do coletivo, onde se adensa com gente especializada, com voluntário, com recursos e tal. Isso precisa de uma mediação da instituição. Então isso é bom também. O próprio fato de demandar mais pessoas, mais recursos e coisas. E tem umas coisas interessantes acontecendo nesse sentido. De missões transculturais e de ONGs que trabalham com a pobreza.
gente séria e tal. Então, bom, agora, eu não sei o que você... Qual é o frenesi que você quis dizer? Não, assim? de que, no meu modo de entender, boa parte das igrejas institucionalizadas precisam ter uma espécie de balcão de serviços o tempo todo agitado, entendeu? Que às vezes eu penso que não é o aproveitar desse transbordar individual de cada um e que no conjunto e no coletivo transborda para um número maior, mas fica aquela coisa de atingir metas, de ser mais que o outro, esse grupo está lá, vamos lá também, essas coisas, concorrência. A falta de cooperação, tem umas coisas assim, é verdade. Cada um quer levantar a sua bandeira, olha o que nós estamos fazendo. Nada a ver, é isso. Olha, mas é interessante que você está falando isso, porque esses 3 hábitos que estão presentes em todas as religiões quase, mas que Jesus retoma como experiência de fé cristã, que é dar esmola, jejuar e orar, ele fala o seguinte: faça de modo que ninguém sabe o que você está fazendo. Porque se você levantar uma bandeira e dizer, olha aí, aqui eu fiz, perdeu. Já recebeu aqui. Botar um selfie no Face, olha eu com os pobres aqui, acabou. Perdeu. Olha eu orando aqui. Acabou. Perdeu o Playboy. Mas a gente ainda tem tentado, mas tem essa tentação, né? Como diria o Dr. Shed, né? Já ganhou o Galadão. E essa é a tentação de muitos grupos, né? De exibir um troféu que nós estamos fazendo aqui. Que aí queria ler o último e-mail. Não leram na Bíblia, né? Que Jesus fala. Eu queria ler o último e-mail da nossa tarde. Que tomara seja com a nossa próxima não, mas em breve com uma convidada nossa, que é a Isabelle Ludovic. Isabelle mandou um abraço, está curtindo também essa conversa. Gente, muito mais aqui ao vivo, viu, Isabelle? Osmar, obrigado mais uma vez pela sua participação, seu papo, é sempre muito gostoso, sempre muito bom. É muito, não é só gostoso em termos de que um papo legal, mas assim, há momentos em que conversar com você é encorajador e é necessário. Obrigado. Por conta de fortalecer ou resgatar algumas coisas, como a gente dizia antigamente, na igreja de antigamente, aquela coisa assim, são aquelas coisas básicas, simples e absolutamente necessárias para uma caminhada, para uma jornada com Jesus. E me faz muito bem porque vocês me estimulam a pensar algumas coisas que eu já sabia, mas nessa articulação vão surgindo outras, que eu me surpreendo, e me compromete, né? Me compromete quando eu falo isso, porque eu quero ter coerência na vida, eu quero viver isso que eu estou pregando. Então eu vou para casa agora compungido e quieto e vou ter que rever algumas coisas. Nós também. Porque é isso que conta. Não, e você disse que ficou gravado, porque esse programa vai ficar disponível depois na internet, como os demais. Eu fecho para esses, né, assim, do tipo, vai ler Cantares e usa como lente para ler o texto bíblico. E pior que isso aí está na nuvem, no iCloud de Deus, né? Aqui tá lá. Uma nuvem que a gente não sabe o que é. É verdade. Pessoal, até a próxima quinta. Se Deus permitir, estaremos aqui. Obrigado, um abraço. gente. Obrigado, Osmar. Obrigado.